Irmãos e irmãs, eu, como pároco, gostaria de deixar minha palavra para vocês, pais e padrinhos, que estão se preparando para batizar os seus filhos e afilhados. O batismo representa a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo. Se nós morremos com Cristo pelo batismo, nós também passamos já agora a viver uma vida de ressuscitados por meio da graça que recebemos no sacramento do batismo. O batismo produz algo na alma da pessoa que é batizada e não é meramente um símbolo. O rito de iniciação que nós chamamos de batismo produz a graça de Deus, infunde a graça de Deus, que produz vários efeitos. Primeiro, perdoa do pecado original. Todo ser humano, ao vir ao mundo, já nasce herdando o pecado dos nossos primeiros pais, que passa pela natureza a todos aqueles que nascem. Permanecem as consequências do pecado original, que a pessoa vai voltar a pecar, mas o pecado original, que poderia nos mandar para o inferno, poderia nos fazer perder a salvação, ele é apagado aqui no batismo. Nós somos consagrados morada de Deus no nosso batismo. O Espírito Santo passa a habitar na alma da pessoa que acaba de ser batizada. Além disso, nós somos adotados por Deus como filhos e nos tornamos irmãos de Jesus e, portanto, Jesus divide conosco a sua herança, que é a glória do céu. Um outro efeito do batismo é que nós somos enxertados no corpo de Cristo, que é a igreja. Passamos a fazer parte da igreja. Por isso, atenção, pais e padrinhos, não faz o menor sentido pedir o batismo para o seu filho, para o seu afilhado e depois não voltar mais à igreja. O batismo, irmãos, é a porta dos sacramentos. É o primeiro de todos os 7. Então é necessário que depois de receber o batismo, a criança continue vindo à igreja, trazida pelos seus pais e padrinhos. Os padrinhos servem para ajudar os pais nessa missão de dar uma educação cristã para os seus filhos e afilhados. As perguntas que o padre fará são muito sérias. Você vai fazer um juramento solene diante do altar do Senhor. Por isso, a igreja tem regras. Não é qualquer pessoa que pode ser padrinho e madrinha. Por exemplo, um padrinho, uma madrinha, tem que ser alguém que já recebeu os 3 sacramentos da iniciação. Tem que ser alguém batizado, crismado e que comunga. Tem que ser alguém que frequenta a igreja. Porque como é que essa pessoa vai prometer que vai educar aquela criança na fé católica se ela mesma não vai à igreja? Então, por favor, escolham bem os padrinhos. O que vai acontecer? Quais os símbolos que nós utilizamos na celebração do batismo? Primeiramente, o sacerdote acolhe a criança traçando o sinal da cruz na sua fronte. Lembramos que foi pela cruz que Cristo nos salvou. Ao morrer por nós e ao ressuscitar, o mistério pascal de Jesus é que nos dá a salvação. O livro de Ezequiel tem uma profecia belíssima em que Deus manda Ezequiel marcar na fronte com a cruz aqueles que foram preservados da condenação. E todos os que receberam na fronte o sinal da cruz foram salvos. Prefiguração do que acontece no batismo. Então, o padre faz o sinal da cruz na fronte da criança, depois os pais e padrinhos fazem o mesmo. Então, o sacerdote faz o exorcismo, impõe as mãos, esse gesto tão importante que Jesus usava quando encontrava um endemoniado, impunha as mãos. Impor as mãos significa você está debaixo da sombra do Altíssimo. Tudo que está debaixo da mão do sacerdote representa que está protegido, guardado. Deus está tomando posse daquilo. Nós vamos usar 2 óleos no batismo. Primeiro, o óleo dos catecúmenos. Representa a preparação para o combate. Na antiguidade, tanto os soldados, quando iam para um combate, quanto os atletas, quando iam para uma competição, eles passavam um óleo no corpo para dar maior flexibilidade para o empreendimento que eles iam fazer. O óleo dos catecúmenos simboliza essa preparação para o combate, essa preparação para a luta. Significa que, ungindo a criança no peito, vamos pedir a Deus
que dê a força de Cristo, porque agora que essa criança vai ser batizada, ela vai receber um grande amigo, que é Deus, mas vai receber também um grande inimigo, que é o inimigo de Deus, o demônio. Já que a criança ainda não tem consciência do que é o batismo, ela não pode ainda decidir, ela não pode ainda professar a fé, então os pais e padrinhos fazem isso em nome dela. Isso é o que acontece quando os pais matriculam a criança na escola. A criança também não tem consciência, mas os pais sabem da importância. Os pais são os representantes legais daquela criança até que ela chegue à idade adulta e possa decidir por si mesma. Os pais e padrinhos reafirmam que creem em Deus e renunciam também ao demônio. O sacerdote invoca a bênção de Deus sobre a água que vai estar aqui na pia batismal. É uma oração que vai relembrando desde a criação do mundo, a Arca de Noé, quando Deus inundou o mundo pecador com o dilúvio, mas preservou uma família de justos. Assim também no batismo, Deus faz afogar o ser pecador, dominado pelo pecado, e preserva o que é justo, o que é santo, pelo poder da sua graça. Israel, que saiu do Egito, onde era escravo, e passou pelo Mar Vermelho, Deus fez o Mar Vermelho se abrir, e o povo passou pelo meio do mar, depois o mar fechou e afogou o faraó com seus soldados. Assim como Israel foi salvo pelas águas, passou são e salvo pelas águas e morreu a escravidão, assim pelo batismo, o velho homem morre, a velha mulher morre e nasce o homem novo em Cristo Jesus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, assim que ele morreu, o soldado furou o seu peito e dele saiu sangue e água. E aquela água era o batismo que Jesus crucificado fazia brotar para a igreja. E o sangue é a Eucaristia. Esta vela grande, nós chamamos de Círio Pascal, foi acesa na noite da Páscoa, a vigília pascal, quando nós proclamamos a vitória de Cristo sobre a morte. Ela vai estar acesa durante o batismo, então o sacerdote mergulha o Círio Pascal 3 vezes na água que está sendo abençoada, representando os 3 dias que nosso Senhor Jesus Cristo esteve no seio da terra. Então a criança é trazida no colo do padrinho ou da madrinha, os pais vêm junto e o sacerdote então faz a infusão da água. 3 vezes a água é colocada na cabeça da criança, simbolizando um banho. Se ele é um banho por imersão, por mergulho no rio, na piscina, ou se é banho como nós fazemos no chuveiro, por exemplo, a água derramada sobre a cabeça, tanto faz. O que importa é que esteja configurado o símbolo do banho. A criança é enxugada e aí vem os símbolos complementares. Primeiramente, o outro óleo, o crisma. O crisma é um óleo perfumado que é consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa, na catedral. Com este óleo, a igreja, por exemplo, unge as mãos na ordenação sacerdotal daquele que está sendo ordenado, unge a cabeça do homem que está sendo ordenado bispo. Este óleo é aquele que o bispo usa para marcar a fronte dos crismandos. Este óleo é derramado sobre o altar, no rito da dedicação de um novo altar, consagração de um altar a Deus. Este óleo lembra, representa, simboliza a consagração. No Antigo Testamento, os reis de Israel eram ungidos com óleo. Samuel derramou óleo na cabeça de Davi e ele recebeu o Espírito Santo, foi constituído rei. E Moisés consagrou seu irmão Arão para o sumo sacerdócio, derramando óleo sobre ele. O óleo, irmãos, representa a unção com o Espírito Santo. Então, a criança, tendo sido inserida em Cristo, ela recebe a dignidade de Cristo. Se Jesus é sacerdote, profeta e rei, todos aqueles que se tornam irmãos de Jesus, discípulos de Jesus pelo batismo, também se tornam sacerdotes, profetas e reis. Ou seja, aquela criança ungida com crisma, ela se torna membro do povo sacerdotal.
Pelo batismo existe uma participação no sacerdócio de Cristo. Quer dizer que aquela criança, a partir de agora, poderá participar das celebrações eucarísticas, ela poderá responder amém, ela poderá cantar nas missas, ela poderá dialogar com o sacerdote durante a liturgia. O padre faz a parte dele, que é a presidência, e o povo também exerce um sacerdócio ao participar ativamente da liturgia. E não só aqui na igreja, mas pelo sacerdócio batismal, o batizado deve oferecer a Deus um sacrifício vivo, que é a sua própria vida, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. Além de ser sacerdote, é também profeta, que tem a missão de anunciar a palavra de Deus. E rei, a dignidade de rei, herdeiro do trono. Todos os batizados são príncipes, são princesas, porque vão reinar com Cristo um dia. Essa dignidade de Cristo é partilhada com todo aquele que participa do batismo, que recebe este grande sacramento. Vem então o rito da luz. Um dos nomes que o sacramento do batismo tinha na antiguidade era a iluminação. Aquela luz que brilhou na noite da ressurreição passa a habitar a pessoa batizada. Então, nesse momento, os padrinhos vêm trazendo uma vela e acendem a vela na chama do círio pascal e levam a vela e seguram a vela junto com a criança que acabou de ser batizada. E o sacerdote diz: vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Para que assim como a luz ilumina aqueles que estão na escuridão, agora esse novo cristão, essa nova cristã batizada, deve ser luz de Deus no meio das trevas. Em seguida, a criança recebe a veste batismal. São Paulo também usa esse símbolo para falar do batismo. Vós vos revestistes de Cristo. O filho pródigo que voltou para a casa do pai depois de ter esbanjado os bens no pecado, ele volta e o pai manda trazer uma túnica nova, que representa a dignidade. O livro do Apocalipse fala que aqueles que deram a vida por Jesus, que morreram em estado de graça, são como os que receberam uma veste alvejada no sangue do Cordeiro. Significa que, pelo batismo, aquelas pessoas, aquelas crianças, são santificadas. Infelizmente, depois elas vão pecar, mas no momento após o batismo, elas estão santas. Tão santos quanto aqueles que estão no céu, reinando com Cristo, intercedendo por nós. O batismo produz a santificação. Atenção, o batismo é só um na vida, não há mais do que um batismo. Então, como nós precisamos muitas vezes dessa purificação, Jesus instituiu um outro sacramento, a penitência, que nós chamamos de confissão. Esse sacramento da penitência atualiza em nós essa graça da purificação que recebemos no batismo. Todas as vezes que cometermos um pecado mortal, nós devemos ir ao confessionário, depois de fazer um bom exame de consciência, e falar com o ministro de Cristo, que é o sacerdote, confessar, abrir o nosso coração, admitir o nosso erro, o nosso pecado, e nós recebemos gratuitamente a mesma graça que recebemos no batismo, a graça do perdão, da remissão dos pecados. A Igreja recomenda vivamente nos seus documentos que os pais e padrinhos, na preparação para o batismo dos seus filhos e afilhados, procurem um sacerdote e celebrem o sacramento da penitência, para que estejam em estado de graça no momento em que receberem essa criança, que vai estar também em estado de graça. E aí nós temos alguns outros ritos que são suplementares, são opcionais. O rito do sal, porque Jesus disse: vós sois o sal da terra. A mãe pega uma pitadinha de sal, que o sacerdote leva para ela, e coloca na boca do seu filho, da sua filha. O sal, naquela época de Jesus, era mais do que simplesmente algo para dar sabor ao alimento. Era também algo que preservava contra a podridão. Assim como o sal, um pouquinho diluído na comida, ressalta o sabor do alimento, assim o cristão, diluído no mundo, misturado nas coisas da terra, deve deixar a marca, o gosto
do reino dos céus naquilo que faz. E ao mesmo tempo, a presença dos cristãos no mundo preserva o mundo da podridão, da corrupção, do pecado. Por fim, o outro rito também opcional é o chamado éfeta. Jesus encontrou um surdo mudo, Jesus então tocou o ouvido e a língua e disse em aramaico a sua língua, éfeta, que significa abre-te. Então os ouvidos do homem se abriram e a boca dele se curou e ele começou a ouvir e falar sem dificuldade. Então esse gesto simbólico representa que pelo batismo a criança é curada da surdez. Ela vai poder a partir de agora ouvir a palavra de Deus e ela vai poder anunciar essa palavra de Deus. O que ela ouvir, ela anuncie. É assim, irmãos, com esses símbolos todos que nós vamos celebrar esse momento tão importante, tão especial na vida dessas crianças. A data do batismo deve ser guardada com carinho e comemorada todos os anos. Mais importante do que termos nascido para esse mundo é nascer para a vida definitiva, a vida eterna. Isso acontece no batismo. Que Deus ilumine você, seu filho, filha, seu afilhado, afilhada, e que esse batismo seja um dia inesquecível para todos nós.